Meu Deus, Ele será
Ora
e o meu coração, Senhor, se alegra em Ti. Quero sempre viver Sua vida. Profetize, não importa o que os meus olhos venham ver, não importa o que os meus ouvidos vão ouvir, mas eu sei que o que preparastes pra mim é mais importante viver. E o meu coração, Senhor, se alegra em Ti. Profetiza, quero sempre viver Sua vida. Não importa o que os meus olhos venham ver, não importa o que os meus ouvidos vão ouvir, mas eu sei que o que preparastes pra mim é mais importante viver. Nós te adoramos e te bendecemos, Deus, porque a cada dia temos consciência dos milagres, a obra que o Senhor tem feito em nossos corações. Não importa, meu Deus, verdadeiramente aquilo que venhamos ouvir, aquilo que venhamos ver e venhamos presenciar. Importa sim, meu Deus, é viver o propósito do Senhor nesses dias. E que possamos, ó Deus, nos render a cada dia aos Teus pés. Aleluia. Podemos assentar. Vamos tirar os nossos dízimos e ofertas. Agradecendo o Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Eu creio que a cada dia o Senhor tem nos renovado, tem nos restaurado, tem nos abençoado em todas as áreas. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, os gratos ao Senhor. Amém? Já vamos estar consagrando as nossas ofertas. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. Nós queremos te louvar, Senhor, pela tua presença na nossa vida, neste lugar. Ó Deus, agradecemos também, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que tem, ó Deus, nessa noite se colocado de pé diante do Senhor, como um adorador na tua presença. Nós agradecemos.
vocês, tem nos abençoado, tem o prazer em falar conosco. Nós estamos gratos porque nós cremos que aqui o Senhor destila a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia para sempre. Amém? Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Quinta-feira, né? Mesmo um pouco cansado, né? Está no meio da semana aí. Mas Deus é aquele que renova as nossas forças. Convido a igreja a abrir em 1 Coríntios 14. Antes de entrar em Coríntios 14, eu vou ler aqui o melhor. Eu vou pedir ao irmão que abra em Romanos 12, 1 e 2, por favor. Também achando que Deus. 12, 1 e 2. Qual vos foi, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a Espírito de Cristo. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Romanos, o Paulo nos escreveu Romanos, essa difícil, ele quis deixar bem claro que o culto a Deus, ele é racional. Porque não adianta eu ter muita emoção e depois acabou o culto, acabou a emoção, acabou tudo. Então o culto é racional. Por que racional? Porque o espírito é sujeito ao Evangelho. O meu espírito, o seu espírito, o espírito é sujeito a você. Ele só vai fazer aquilo que você quiser que ele faça. O que você não quiser, ele não vai fazer. Isso é fato. Por isso que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, aquilo que você sabe que não agrada a Deus, você não vai fazer porque você sabe que não está cultuando a Deus. Então, a nossa natureza terrena, ela não quer agradar a Deus. Então, a gente tem uma luta. Por isso que o culto é racional. Porque você vai ter uma opção de escolha. Ou faz a vontade da sua natureza terrena, ou faz a vontade da natureza de Deus que está em mim, que está em você. E, além desse sacrifício vivo, ele tem que ser santo e agradável a Deus, porque senão nós não vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se tem algo maravilhoso que Deus quer que nós experimentemos, é os dons que Ele tem repartido desde muito tempo, desde os primórdios tempos, após a subida desse Jesus maravilhoso que morreu na cruz do Calvário por mim, por você, por todos aqueles que se achegarem a Ele. Ele deu dons, então é gratuito, ele não tem que me esforçar para receber um prêmio, ele não tem que fazer algo forçadamente para receber nada em troca, não. É um dom. E não é só apenas um dom. Lá em Romanos, vamos abrir a Bíblia agora em Romanos, 1 Coríntios 14. Porque aqui, quando eu estava lendo hoje, eu pude ver quão maravilhoso, pequenos detalhes, que outrora eu não tinha percebido. Quanto mais nós vamos vendo, mais nós vamos apercebendo desse plano e propósito de Deus em pequenos detalhes. Sigam o amor. O amor a gente sabe que é o Senhor Jesus, que é Deus na pessoa de Jesus. Então sigam o amor, sigam a Jesus,
sigam a Deus e busquem com dedicação. Não é só buscar os dons. Eu não posso inverter os papéis. Eu não vou buscar os dons para depois eu amar. Eu não vou buscar os dons para depois eu praticar. Eu não. Primeiro eu sigo o amor. Sigo em fazer a vontade de Deus. Sigo em servir a Deus. Na minha vida, na vida do meu próximo, na vida dos meus irmãos, na vida do povo de Cristo, aqui na igreja local, ou em qualquer outro local. Eu preciso estar cheio desse amor. Então, se eu estou seguindo o amor, eu estou cheio do amor. Porque quando o casal está namorado, quando ele pegar a Esther e o seu namorado ali, né? Então a gente busca, quer estar junto. Estou pegando eles que são mais novos, né? Que agora, namorando no início aí, desse noivado, mas depois, aí eu e minha esposa hoje, com 42 anos de casada, a gente não pode deixar esse amor de lado. Então ele tem que ser contínuo. Essa é uma busca que ela tem que ser contínua, vai ter luta, vai. Mas o amor ele tem que fluir. Não é só o amor natural. O amor na carne, mas esse amor ágape, que é o amor de Deus. Então todo casamento, todo namoro, todo noivado que tem esse amor de Jesus, vai uma vida toda e mais outra vida. Não tem como. Não tem como. Não tem como ter fim. Amém? Então, sigam o amor e busquem com dedicação. Então, os dons espirituais. Quais são os dons espirituais? Na sequência, tem aqui em Coríntios 14, 2, pois quem fala em línguas. Vou voltar primeiro aqui e finalizar. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais. E o Espírito ele nos faz uma pequena advertência, mas principalmente de profetizar ou de profecia. Porque, se nós olharmos hoje, muitos querem orar em línguas. Muitos querem orar porque dizem ser a evidência do batismo com o Espírito Santo. Até hoje eu não achei uma coisa específica que diz que o orar em línguas é uma confirmação do batismo com o Espírito Santo. Até hoje eu não li. Pode ser que algum irmão tiver lido e fale que falou. Até hoje, toda vez que eu leio, faço estudo pautado nessa área, eu não consigo encontrar isso. Então, para nós, alguém colocou que testifica sempre o batismo com o Espírito Santo, orar em língua. Mas se nós atentarmos, dons espirituais. Orar em língua? Sim. Falar em língua? Sim. Mas, principalmente, o de profetizar. Na continuidade, pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens. Não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende pelo Espírito, mas fala mistério. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajando e consolação dos homens, com encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, se você quer ser edificado, fale em línguas, ore em línguas, de preferência em casa ou baixinho, porque o culto é racional. Às vezes, não estou aqui querendo limitar ninguém a orar em mistério, tá bem? Mas, isso aqui dá um estudo aí para muito tempo. Então, quem fala em línguas, quem ora em línguas, edifica a si mesmo. E a nossa mente, ela fica infrutífera. É o que fala a palavra. É o que o apóstolo Paulo escreve nessa carta aos Romanos. E ele ainda disse que deseja que todos nós falássemos ou falemos em línguas, mas prefiro que profetize. Por quê?
Nós precisamos do corpo sermos edificados. Quando vem uma profecia, ela vem para admoestar, exortar e edificar. A profetisa ela tem que ter esses três feitos, que é como experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, todos nós, aqui em maioria eu queria presentes, já oraram em língua, eu falo e continuo orando em língua. E é bom, porque você edifica a você mesmo. Mas, há algo tremendo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e eu quero dizer para nós nessa noite. Assim como ele disse que cada um de nós, ele fala que quando ele ia visitá-los, ele gostaria de falar em línguas, chegar lá e ministrar em línguas. Mas ele falou que utilidade teria se ele chegasse reunido com os irmãos, como eu aqui agora, vou orar em línguas, vou falar em línguas, só vou ministrar em línguas estranhas. Imagine, como aqui tem muitos aqui que ainda, alguns irmãos que falam espanhol, falam inglês, isso aí é uma língua estranha. Mas, por exemplo, se eu começar a falar aqui espanhol, alguns vão entender, porque é uma língua mais fácil. Mas se porventura Deus me tomar e falar em inglês, poucos aqui vão entender, mas vão ficar tudo vago. Não vai conseguir absorver o que o Espírito está querendo trazer para nós, a igreja. Então, por isso que Paulo, ele atenta para chama e convida os irmãos para que busquem o dom de profecia. Porque se ele falou isso aos romanos naquela época, para nós, então, nós como igrejas, precisamos ser edificados e edificar mais e mais com o outro. Então, porque aí entra o amor de Jesus e a dedicação. Porque eu posso chegar agora e convidar os irmãos a todos ficarem de pé ou sentados, então vamos todos orar em mistério. Se entra uma pessoa aqui pela primeira vez, talvez ele vai embora de imediato, porque não vai edificar ele em nada. Porque a língua dos anjos é para os crentes. A língua estranha é para os cristãos, não é para o descrente, não é para aquele que chega aqui que não tem conhecimento nenhum. Mas, se chega alguém aqui, nós estamos profetizando e ministrando um ao outro a igreja para trazer edificação, e nós estamos trazendo a palavra aqui, a profecia, a própria palavra de Deus, para nos edificarmos, ele vai entrar. A Bíblia fala que ele vai se arrepender, vai ver os seus pecados, vai confessar os seus pecados, se humilhar diante de Deus e vai exaltar o nome de Deus. Está vendo que lindo? Chega uma pessoa que não tem entendimento, ele vai se alegrar, porque a palavra vai trazer luz ao seu coração. A palavra vai trazer luz ao seu entendimento. Então, meu querido e minha querida irmã, eu escrevi assim, devemos buscar o dom de língua e de profecia. Devemos seguir este amor que é o Senhor Jesus. Agora, com dedicação, esse é a ênfase que eu quero trazer nessa noite. Dedicação. Dedicação. Por quê? Se eu quero profetizar, se eu quero o dom da profecia, eu tenho que comer a palavra. Eu tenho que entender a palavra. Eu tenho que absorver o Espírito que está por detrás da palavra. Eu posso chegar aqui e ler todo esse capítulo 14, que eu confesso aos irmãos, que era o que eu queria fazer hoje, só ler. Somente ler já é o suficiente
para mim e para você entender. Eu tenho plena convicção disso. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos a profetizar vida. Ele quer que venhamos a trazer vida na sua palavra. E essa vida, ela vem com o entendimento que eu e você temos. Se eu orar no ministério agora, para quê? Parar de ministrar e orar em línguas. Alguns vão orar em língua, outros não. Alguns vão se perder, outros não sei. Pode acontecer tudo isso. Mas se eu e você buscarmos o dom de profetizar a palavra, às vezes chega um dom para você, se você está cheio do amor de Jesus, ele chega desanimado, como hoje me aconteceu, na hora que eu estava na porta, e uma palavra me reacendeu, uma palavra me animou, me trouxe gozo. Isso acontecia. Se alguém passasse e estudasse a palavra que eu estava ouvindo, ele também iria ser edificado, porque a profecia edifica a igreja, não é uma pessoa. A palavra profética é para edificar a igreja. Lá em 1 Coríntios 14, no 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino. Então, eu posso orar no mistério, mas se eu não trouxer uma palavra profética que venha trazer o ensino, que venha trazer a revelação, eu estou sendo inútil, porque eu estou edificando a mim mesmo. Eu não estou trazendo nada de novo, de edificação, de edificante para mim e para você como igreja. Então, às vezes, quantas vezes eu já fiz isso? E hoje me arrependo de ter feito, mas na época eu não tinha maturidade. Vamos todos orar no sério, vamos todos orando. Mas às vezes tem um irmão ali que ele não crê dessa forma, ele não tem abertura dessa forma. Ele acha um absurdo, porque a fé dele não aprova aquilo. E que eu vou estar trazendo de edificação? O que eu trouxe na época para edificar aquele irmão? Nada. Mas, se eu trago uma palavra profética, se eu chego e digo assim, além disso, olha, igreja, você é trombeta, você pode trazer uma palavra profética, você pode trazer uma palavra de ânimo, você pode dizer que você é restaurado, que você é fortalecido, que você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus tem uma abertura maior em você, e você está um pouco desanimado, o que vai acontecer? Você vai se fortalecer, a igreja vai se fortalecer. Hoje eu quero trazer isso para mim e para você como igreja. Não estou dizendo que nós não devemos orar nisso, pelo contrário, é bom, é de graça e devemos orar. E na continuidade, lá no 14:10, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado de quem fala, serei estrangeiro. Serei estrangeiro para quem me ouve e serei estrangeiro porque eu também estou falando. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais, mas procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Hoje eu trago essa boa nova para mim e para você. No 10,
13, 14, perdão, 14, 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Se você gosta e ama orar e falar em línguas, glória a Deus, maravilha, bênção de Deus. Quero encorajá-los a buscar o dom de interpretar. E quando o apóstolo Paulo adverte, quando estiver 2 ou 3 orando em mistérios, que um dos 3 procure interpretar, porque ele vai trazer edificação. Porque se 2, 3, 4, 5 está falando língua, orando, acaba-se que, ao meu entender, ao meu ouvir, uma confusão, porque eu não vou, como que eu vou concordar com aquela oração de irmão, de mistérios, que eu não estou entendendo? Como que eu vou dizer um amém se eu não estou compreendendo? Amém? Então, meu querido irmão, na continuidade, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em Espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? A sua ação de graça é o que eu acabei de falar. Como alguém pode concordar se não está entendendo o que você está falando? Visto que não sabe o que você está dizendo, nesse caso, você dá graças corretamente. Estou orando em línguas, estou orando em mistério, estou dando graças a Deus, estou tomado pelo Espírito, estou orando no meu Espírito, orando em mistério. E é bom e devemos fazer. Mas o outro, ele não está sendo edificado. Só eu é que estou sendo edificado. Então, no entanto, na igreja é que o apóstolo Paulo nos adverte. Prefiro falar 5 palavras, repita após mim. Prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar, do que 10.000 palavras em línguas. Então, para que nós possamos crescer em Cristo, para que eu e você, para que nós como igreja possamos ser edificados, eu vos trago essa boa nova, que o apóstolo Paulo já dizia aos irmãos de Roma: irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar, com respeito ao mal, mas sejam como as crianças. Sim, quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Agora que vem algo que eu fiquei me perguntando muito, pois na lei está escrito. Então nós devemos ser crianças, não por mal, correto? Mas devemos ser maduros, como crianças, para poder buscar a edificação do corpo de Cristo. Por meio de homens, porque na lei antiga, antes de Jesus, já estava escrito: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para o descrente. A língua é um sinal de condenação para o descrente, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem. Vamos repetir? A profecia é para nós, e não para o descrente. Então não traz nenhuma edificação para aqueles que não entendem, mas traz, muitas das vezes, ou melhor, vou corrigir, traz, não vou acrescentar nada, traz condenação. Porque às vezes a pessoa está ali, ela se
sente inferior, ela se sente tão para fora, ela se exclui automaticamente. Mas se você fala uma profecia, imediatamente aquela pessoa quer ficar, porque diz as Escrituras que eles veem que tem Deus neste lugar. Eles veem que Deus está agindo neste lugar. Falar em línguas traz edificação para si próprio. Quem profetiza edifica a igreja. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, salvo se ele tiver integrado. Já aconteceu, eu já tive experiências de interpretar línguas de irmãos, quando eu me converti, um bom tempo à frente. O irmão era formado em mistérios e eu o interpretava. É algo maravilhoso de se fazer. Eu confesso que eu parei de buscar. Porque o mundo é racional. Não sei o que, mas eu me perdi. Parei. Mas eu creio que Deus está levantando hoje, agora, você, povo de Cristo, para que busque o dom de interpretar. Por quê? Além do irmão que está orando em línguas, ele está sendo edificado. Quando eu e você não temos o dom de interpretar, a igreja está sendo edificada. Então, é algo maravilhoso, é um dom. O apóstolo Paulo fala aos irmãos: busque o dom de interpretar, não só apenas em orar em mistério, não só apenas em falar em línguas, mas o de interpretar. Porque é muito bonito orar em língua, muito bonito. E você vê o irmão orando com ênfase, porque alegra a alma, alegra o coração, a pessoa fica empolgada. E às vezes até se perde, porque a mente fica infundível, porque a palavra não fala. Mas se alguém interpreta, eu creio que esse irmão, ele vai ficar mais aflito de poder continuar falando que Deus está trazendo através dele para a igreja, porque tem alguém que está interpretando e está trazendo essa edificação. Isso é bom, isso é maravilhoso. Amém? Então, meu querido, minha querida, é tão bom quando todos nós estivermos profetizando. Eu já falei antes e falei agora. Quero que você abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 14, 24. Mas quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não excluído, ele será convencido do pecado e julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Deus realmente está entre nós. Porque aqui Paulo colocou vocês que era uma carta que ele escreveu aos romanos, ele não estava presente, mas eu estou presente. Então eu digo que quando isso estiver acontecendo, toda a igreja profetizando, ele vai entrar, vai entender, vai se entender, ver que o pecador vai se convencer e vai se abrir para que ele possa ser salvo. E ele vai dizer: realmente, Deus está entre nós. Eu quero, na continuidade, eu escrevi aqui, se falarmos em línguas estranhas apenas, sem revelação, sem conhecimento, profecia com ensino, nós seremos inúteis. Não adianta eu trazer uma palavra de mim mesmo que não bate com as Escrituras, eu estou sendo inútil. Trazer algo que está fora das Escrituras sagradas. Trazer algo que Deus não está endossando com a sua palavra. Eu dar uma direção errada, porque na minha mente foi assim, porque eu tive uma experiência assim, mas a palavra não me autoriza a dar uma direção
e não está condizente com a palavra de Deus, não posso fazer isso. Eu tenho que ser um conselheiro de acordo com as Escrituras, eu tenho que estar cheio da palavra, porque o conselho é uma profecia, o conselho é uma direção, é uma profecia. Você vai direcionar alguém, se esse alguém falhar, ele vai vir você, ou ele vai agarrar Deus, ou vai querer falar com Deus, não vai deixar de acreditar. Os irmãos estão entendendo? Então, é muito sério uma palavra profética. É muito sério o orar em línguas, mas é muito sério também eu experienciar o dom de interpretar. Eu não buscar o dom de profetizar. Imagina, no passado, quando aquele irmãozinho lá no bar dos ossos secos, Deus falou para ele: pode comer esses ossos sem dele? Tu sabes. O que Deus falou para ele? Profetiza. Não falou profetiza, filho de Deus. Profetiza, profeta. Não, profetiza, filho do homem. E às vezes, hoje, nós estamos quase que como um padre de ossos secos, pautado e profetizando. Então eu e você precisamos profetizar. Precisamos trazer uma palavra de ânimo. Precisamos trazer uma palavra de direção, uma palavra de restauração. Meu irmão, você caiu, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você é restaurado, não vai ser para você, é restaurado. Sabe por quê? Porque se nós estamos aqui como igreja, se um está ferido, todos estão feridos, porque todos nós vamos sentir. Todos. Eu fiquei encantado para um embora no Senhor, eu matei para uma machucada aí, fez 3 cirurgias, né? E eu estava orando para ela em casa, de repente peguei o celular e mandei um áudio. Mandei um áudio profetizando o que todos nós já estávamos profetizando na humanidade. Que a cirurgia ser bem, acontecer bem, que os médicos estavam debaixo da mão de Deus, que todo o corpo cirúrgico ali estava debaixo das mãos de Deus, que tudo ia correr perfeitamente bem, que ia ser uma bênção a cirurgia, ela ia voltar para casa, que não ia ter nenhuma sequela de nada. Porque eu creio, e naquela hora eu disse, tomado por Deus, não é normal, tomado por Deus, peguei o telefone, mandei o áudio, nem sabia se ela poderia ouvir. Ela estava lá com o celular, não sabia. Nem sabia se ela já tinha feito a cirurgia ou se ainda ia fazer. Mas me alegrou o coração quando logo depois ela falou assim: meu amado irmão, foi maravilhoso. Porque a profecia que você viu, vai com a profecia. Então, isso aconteceu comigo, mas pode acontecer com cada um de nós. Agora, se eu pego o celular e mando uma mensagem para ela em língua estranha, o que iria edificar? O que ia passar na cabeça dela? Se eu mando uma mensagem orando em mistério para você, se você mandar uma assim, irmão, você está doido, hein? Você está louco? Eu confesso que eu vou falar disso. Eu falo, confesso. Posso contar até mesmo, mas eu vou falar isso. Não tem jeito. Mas se você manda uma palavra, Deus te tocou no seu coração, você pega o seu celular, o WhatsApp e manda uma mensagem. Arnaldo, você vai restaurado. Arnaldo, Deus vai te usar muito. Deus vai te curando. Às vezes eu estou com dificuldade, quem sabe, mas Deus levanta alguém para você que está sendo curado. Eu ministro a cura para você, irmão. Seu coração está sendo lapidado, lavado pelo sangue de Jesus para que você perdoe você mesmo. Às vezes nós perdoamos tanta gente, mas não conseguimos perdoar a nós mesmos. Não, eu fiz, o diabo vem e nos oprime. Ah, não, porque eu devia ter feito isso, não, você não devia ter feito nada. Perdoe você mesmo. Toma posse do perdão para você mesmo. Porque é muito fácil. Eu perdoar não é, falar é fácil. Perdoar não é fácil, pastor. Perdoar quem te fez, pastor,
Não é fácil. Perdoar o irmão, você está ali com ele, de vez em quando você encontra com ele, mas aqui você está comendo junto, está bebendo junto, está partilhando junto, e de repente ele pisa na bola com você. Eu digo, não é fácil perdoar, mas é necessário. Porque Deus permitiu, é porque tem um plano, tem um propósito. Dói, vai, por algum tempo vai, mas saiba que vai vir a restauração. Saiba que o milagre vai acontecer. Olhe para você e veja em você, seja você. Nós não temos nada, nós não somos nada sem o Senhor Jesus. Nada. Nós de fato, sabe o que nós seremos? Um zumbi andando por aí pensando que somos alguma coisa. Mas eu quero te encorajar nesta noite. Perdoe você mesmo. Libere o perdão. Confesse o seu pecado. Pede perdão. Pede perdão. Sabe por quê? Isso é bom para você e é bom para o outro. Bom para quem ouve que está sendo perdoado. Mas melhor é perdoar do que ser perdoado. Às vezes, não perdoamos filhos que só querem pisar na bola da gente, por criar o Evangelho, andar no Evangelho. Mas eu não consigo perdoar, porque eu ensinei ele para mim que ele deve andar. Eu mostrei para ele que ele deve andar. Eu falei com ele que assim, e agora ele não dá mais. Aí dói. E às vezes nós somos pais, mas às vezes os pais, ou amigo, ou irmão, que fala assim, não volta para mim de Deus, não, você vai ter lá na frente que vai te acontecer. Opa! Eu não fui, e você, a igreja, nós não fomos levantados para profetizar morte. Nós fomos levantados para profetizar vida. Se a gente vê um lar que está sendo destruído, vamos declarar que ele está sendo restaurado, que Deus está entrando. Aí você não quer que Deus vai entrar no seu lar e vai restaurar o seu lar. Deus vai fazer com que você ame sua esposa te ame, como nunca antes. Irmão, eu falei mal de você outro dia, me perdoa. Eu fiz um comentário desnecessário com você outro dia, me perdoa. Me perdoa. Sabe por que isso é bom? Isso é uma profecia. Para mim é uma profecia. Você chegar e pedir perdão, irmão, porque às vezes ele nem sabe que você falou mal dele, mas você às vezes olha para o irmão e aquela coisa te incomoda, eu te digo. Vai ter ele e conserte. Não adianta você orar e falar que está perdoado, não vai ter ele sem saber que você perdoou. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, ele falou para ele, Pai, perdoa eles aqui, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Ou você quer ser como aquele ladrão que está lá do lado, assim, se você verdadeiramente, olha bem, se você de fato, o Filho de Deus, esta cruz amaldiçoa todo. E ele? Será que ele queria ser salvo? Só pode. Tipo assim, Jesus, se eu sou o Filho de Deus, pega a cruz, mata todo mundo, salva eu, Senhor. Esse resto já era. Não. Jesus foi morto por mim, por você, pela sua noiva, pela sua igreja. E a gente não quer morrer por nós mesmos. Ou melhor, às vezes a gente pensa que quer morrer por nós, mas por nós queremos morrer. Esse dia eu fiz uma enquete dentro do aplicativo e todo mundo que entrava, no dia do bem, querendo subir o GPS, você tem um destino. Não pode seguir mesmo, não, beleza. Sabe o que eu estou perguntando? Não, porque eu já falei para o pessoal, por exemplo, eu faço cruzamento aqui, bem, bate nós, morre. Você está doido? O pessoal queria descer do carro. Olha, esse cara é doido. Esse motorista do Uber é doido. Mas eu gostava de ver, confesso, eu gostava de ver a cara dele, sabe? Tudo ali no lado da morte. Aí o cara falava assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho na vida. Eu quero compartilhar com você.
E você acredita que tem curso para não quer que você compartilhe nada. Segue um caminho caladinho, por favor, permanente, toda certa. Ó, fala nada. Eu estava no dia que ele estava, eu falei assim, nossa, minha média de avaliação era embaixo. Nada aumentou, atingiu o topo máximo, 5 estrelas. Mas sabe por quê? Porque Deus pegou aquilo que o Arnaldo estava ali na altura dele, trouxe isso. Essas pessoas, eu tenho certeza que elas estão pensativas. Eu tenho certeza que elas estão inconformadas com algo desse dia que aconteceu, marcou a vida delas. Porque todo mundo fala. Você já recebeu alguma mensagem no Instagram, no WhatsApp? Eu te abençoo nesse dia? Jamais ninguém já recebeu. Ninguém nunca recebeu. Tudo é bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você pode estar no erro que tiver. A mensagem é só Cristo. Eu tenho colocado assim, ó, Deus abençoe você. Vai procurar andar com Deus. Jesus morreu por nosso pecado. Eu estou procurando mudar a minha forma de dar o bom dia. Alguns irmãos talvez não estranharam, talvez não até bloquear tudo, mas a forma que eu estou vendo que vai ser edificante. 14, 1 Coríntios. Devemos buscar os dons que possam estar servindo para edificar a igreja. Devemos falar em línguas? Sim, devemos. Mas devemos buscar o dom de interpretar, porque é muito melhor. Quando eu falo em línguas, o nosso espírito faz, mas a nossa mente ela está sem fruto nenhum. E agora eu quero finalizar. Um irmão lê para mim 14, 22 e 23. Por favor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem todos ou incrédulos, não dirão porventura, tu estás louco? Então, o que eu já tinha falado, mas vai só reforçar a leitura da palavra. Agora, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Então, você pode ver a ordem, a organização do Espírito Santo de Deus. Um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2 ou no máximo 3, um de cada vez, não os 3 de uma vez só, um de cada vez. Se não houver guerra, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação ao alguém que está sentado, cale-se dele, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, que Deus nos ajude, que com essa pequena ministração hoje, que nós venhamos a colocar em prática o que está escrito nas Escrituras. Se um estiver profetizando, não levante um, 2, 3, 4, 5, não. Aquele que está profetizando, nós devemos julgar a profecia. Nós devemos atentar a profecia. Porque senão parece, isso eu digo no meu entendimento, o irmão profetizou que o pastor Marcelo trouxe a profecia, aí o outro irmão profetizou ali, outra. Parece uma competição. E não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Julgue a profecia. Não é para julgar o profeta, é
para julgar a profecia se ela está condizente com uma palavra, porque vai trazer edificação. Se um começou a profetizar, o outro começou a profetizar, aí aquele que é sábio, ao meu entendimento, conforme é o que o espírito dos profetas que vem dos profetas, pois Deus não deu individual. Aqui anteriormente, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Sabe por quê, meu querido? Porque vai ser bênção. Não vai haver aquela coisa que parece uma competição. Um trouxe uma profecia, o outro quer trazer outra, o outro quer trazer outra, e às vezes o culto se alonga, a palavra fica pequena, as ministrações às vezes se perdem, vem uma palavra profética fora do contexto que eu pretexto, mas se eu não sou de Deus, creio, eu estou cheio desse amor de Jesus, eu vou buscar com dedicação o dom de profetizar, o dom de interpretar, não para a minha glória, para a glória daquele que nos fez, para aquele que nos está admoestando, está nos exortando a todo dia, a cada palavra que está sendo trazida, vai ser bênção para mim, para você, para a igreja. Sabe por quê, meu querido? A coisa mais gostosa é quando você está, às vezes, eu sempre gostei de minha frente, sempre gostei. Sempre eu sento atrás, minha esposa fica muito triste, ela não gosta. Porque às vezes ela pensa que eu estou me perdendo no entendimento dela, não discorda dela. Mas eu pergunto para você, é melhor eu estar aqui na frente, prestando atenção no que está sendo ministrado, ou lá no fundo observando os irmãos e vendo aonde eles estão se perdendo? Eu também estou perdendo lá. Então, não estou dizendo com isso que você venha para frente ou fique atrás. A ênfase não é essa. A ênfase é estar cheio do amor de Jesus no seu interior, na sua mente, prestando atenção à palavra profética, prestando atenção nos anjos, prestando atenção porque Deus pode te levantar o intérprete de línguas e trazer uma edificação, tanto para aquele que está orando e falando em línguas, quanto para você que está interpretando e para os demais. Isso não é uma coisa extraordinária, não, é algo simples, porque é racional, é um culto racional. Então, meu querido, minha querida, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa nos tomar e nos ajudar. Porque se eu dei, como se eu puder usar esse linguajar, uma pincelada, uma riqueza tão sublime, de algo extraordinário ao meu entender, orar em línguas, o interpretar e o profetizar. Não o buscar com dedicação. Buscar com dedicação. Porque você só busca algo com dedicação quando você tem prazer nele, quando você fica cheio de algo, e esse algo é o Espírito Santo, se assim pode dizer, nos envolvendo para que busquemos com dedicação, orar em línguas, mas de interpretar e de profetizar. E quando eu estou cheio desse amor, quando eu estou cheio desse amor de Jesus, quando eu começo a profetizar, mas o outro irmão começa a profetizar, eu me rendo por causa do amor, porque eu também serei edificado, porque a igreja vai ser edificada, e isso é grandioso, isso é muito bom. Então, finalizo a minha ministração dizendo o seguinte: todos aqueles de Sião que um dia passaram assim, todos aqueles que Deus tem um plano e um propósito serão resgatados.
eles serão cheios, eles serão transformados. A minha vida e a sua vida, hoje, ela há de ser tomada por essa dedicação em buscar, de interpretar, de orar em língua, mas não de profetizar, porque este é maior. Se eu oro em línguas é bom, mas se eu interpreto é melhor. Se eu profetizo é melhor ainda, o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. E hoje eu digo a nós, eu creio que as nossas vidas estão sendo restauradas, que o nosso entendimento está sendo aguçado, que a nossa dedicação em buscar os dons do Espírito, os dons, o dom do Espírito, os dons de orar em línguas, de interpretar, de profetizar, são restaurados, são renovados. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar a minha mente, possa tomar a sua mente, e que nós venhamos a nos render ao seu governo e ao seu reino. E eu oro a Deus para que, se existe algum enfermo, ele seja curado. Se existe alguma mente perturbada, seja ela sarada. Se existe algum conflito no nosso interior, que Deus possa trazer a luz ao seu bem-querer e ao seu poder. Que lares que estavam sendo destruídos vão ser restaurados. Que pais que perderam seus filhos para o mundo, eles são dias em que eles serão resgatados. Que filhos que estão longe, o Senhor Jesus, eles vão de voltar. Que as nossas vidas vão ser prometidas mais um com o outro, para poder edificar esse corpo de Cristo, desse pequeno lugar, dessa pequena congregação, porque nós não somos a noiva, nós somos parte da noiva. E que Deus nos ajude com a tua graça, com o teu amor, com o teu perdão, que a tua misericórdia alcance a mim, alcance a você, alcance a todos nós. E que essa missão de vida ela possa alcançar todos da terra. Em cada canto da terra, não é espalhado, em cada canto da terra, ainda que unidos pelo Espírito, mas ausentes do corpo, mas o operário do Espírito Santo está aqui. Creio, por isso falei. Eu creio que as nossas vidas elas estão sendo restauradas em Deus. Eu creio que os nossos ouvidos estão sendo limpos em Deus. Eu creio que a nossa mente está sendo purificada no sangue do Cordeiro, para que nós possamos entender, compreender e com dedicação colocarmos em prática o que Deus quer e está falando conosco nesses dias. Amém? O Senhor Jesus nos abençoe.